Olá, ouvintes do São Paulo Sonha, podcast da Veja São Paulo. Aqui é Raul Justilores e temos hoje o Douglas Tolaine, que dirige, é o Design Director, e eu vou depois perguntar um pouquinho sobre essa função no escritório paulistano da multinacional da arquitetura, Perkins & Will. Ele já está há 14 anos na Perkins & Will e é o diretor de design. Ele se formou pela Unip e tem vários projetos residenciais, corporativos, até um museu, mas a gente já vai falar sobre isso. Oi, Douglas, bem-vindo. Oi, Raul, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer aqui estar conversando com você, a gente poder contar um pouco aí desse momento que a gente vive, o que a gente está sentindo, presenciando e quais são as expectativas aí para pós-pandemia, para essa dita pós-pandemia, né? Para a gente discutir claro, um pouco sobre isso. Aliás, até queria aproveitar, como eu falei no início, você é de uma multinacional da arquitetura, tem aí 2.700 arquitetos em vários lugares do mundo, e isso deve ter te dado aí uma posição privilegiada, porque vocês têm escritório na China, né? Eu queria saber como as notícias chegaram, tanto no início da pandemia, mas agora o que já está mudando lá no escritório chinês da Perkins sobre a reabertura. É muito interessante isso. A gente tem, no nosso escritório tem uma história aí de mais de 38 anos aqui no Brasil. A gente o nosso escritório de origem foi fundado pelo Luiz Fernando Rocco, um arquiteto de mão cheia aí, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, que eu aprendi bastante. E o nosso escritório veio passando por várias transformações. Em determinado momento, em 2012, a gente começou a fazer um trabalho de fusão com a Perkins & Will, a gente acreditando e percebendo que o nosso cliente estava muito mais globalizado do que um cliente local. Ele já almoçava num país, viajava no final de semana para outro, ele estava muito conectado nessas questões globais, e a gente começou a perceber que talvez um pouco a arquitetura tinha um pouco dessa carência de só soluções locais, só questões menos dirigida para outros negócios, né, como negócios de investimentos, negócios de moda. Então a gente começou a perceber que talvez fosse uma grande oportunidade. Em 2012 a gente fez a fusão com a Perkins & Will, a gente vendeu 33% da empresa, e em 2015 a gente fez uma integração total com esse grupo, e estamos aí há 8 anos aí de desenvolvimento, com uma grande capacidade, e a gente com muita troca de informação, né? Na pandemia, especificamente, a gente começou a ver isso acontecer mais ou menos em dezembro, não acreditando que talvez isso chegasse aqui. As sinalizações eram do escritório já tendo uma certa paralisação na China, que alguns protocolos já estavam sendo colocados em prática. Em janeiro, eu me lembro de ter mandado uma mensagem para um colega, um diretor de design da Dinamarca, que tem uma operação bastante forte na China, com a preocupação sobre a vida dele, o que ele estava passando, como é que em Pequim ou Xangai? Em Xangai. Xangai. E eu fiquei com uma grande preocupação com ele, e ele me respondeu: não, pode deixar, eu estou bem, estou passando por esse momento, é difícil, me explicou um pouco como estava acontecendo. Passado 15 dias, ele me mandou uma mensagem falando: olha, agora eu estou preocupado com você, como é que você está, como é que estão as coisas aí, vocês vão adotar os mesmos protocolos daqui. A gente tem fatores culturais que são muito diferentes, mas que em alguns momentos esses protocolos eles se fundiram, né? As questões de mobilidade, de quarentena, de isolamento, e como o escritório tinha essa operação dentro da história. E você já teve aí um relato aí dos seus colegas justamente que estão na China sobre mudanças, não só no dia a dia do escritório, mas mudanças em relação aos clientes? Você sabe, por exemplo, os clientes de lá já estão pedindo em alteração de projetos, em novos desenhos?
Eu acho que assim, várias questões de protocolos e de dinâmicas das empresas, principalmente nos projetos mais corporativos, né, de escritórios, de empresas, essas mudanças já são mais significativas, é o espaçamento, é um pouco de tudo que a gente está falando, é circuito, os funcionários entrarem por um circuito, saírem por outros, uma cultura menos touch, menos toque, é tudo mais agora touchless, nada se encosta, então a porta já vai ter que ser uma coisa que a gente não põe a mão, as torneiras, coisas que a gente já até teve aqui, né? Já passaram por aqui, mas a gente em algum momento resolveu que o touch era o mais simples, era o mais correto, e que essas coisas estão sendo completamente agora modificadas. A gente tem bastante questão nessas culturas, as questões de moradia, elas são um pouco mais morosas para essas coisas acontecerem, a gente sentir esse efeito realmente na vida das pessoas, e eles já tinham uma cultura de protocolos de entrar na casa sem sapato, quer dizer, eles já tinham de andar de máscara nas ruas, eles já tinham mais essa vivência. Para a gente é que isso, a gente olhava isso por vídeo e até achava uma coisa estranha, né? A gente falava, nossa, olha que maluco essa pessoa no aeroporto de máscara, para que isso? Hoje a gente começa a entender um pouco do que eles já viveram, porque eles já tiveram essa experiência com outras questões de saúde, mas na prática a gente está assim, a gente está construindo. O grande histórico é que a gente consegue construir hoje dentro do escritório grupos muito diversificados, multidisciplinares e multiculturais, né? A gente tem os escritórios, são 27 unidades. A gente fica aqui com a unidade América do Sul, a gente está só em São Paulo, mas a gente tem México, a gente tem Estados Unidos, a gente tem Canadá, a gente tem unidades na Europa, Londres, Paris, Dinamarca, a gente tem no Oriente Médio, em Dubai, a gente também tem em Xangai. Então, com essa diversidade, a gente começa a pegar um tempero e informações, e que a gente acaba cruzando essas informações, tanto em projeto, quanto em hábitos, quanto em gestão. Isso é muito rico, porque o grupo trabalha em cima da mesma plataforma, a mesma matriz, todo mundo com o mesmo propósito, só que a gente consegue trocar essas informações. E o nosso cliente, a gente tem tentado agora compartilhar essas informações, a gente já postou em algumas mídias, já colocou alguns protocolos, como vai ser a volta, como é a volta que a gente está esperando isso, a gente já está dando consultorias para algumas empresas sobre esse tema, porque a gente acha que isso é relevante, a gente vai ajudar, a gente vai também fazer a nossa contribuição aqui tanto para as empresas quanto para os arquitetos locais, a gente trocar essas informações para que todo mundo tenha uma qualidade melhor e a gente eleve o nível da arquitetura, né? Onde isso está mais adiantado? Aí, falando da Perkins & Will, quando você conversa com os teus colegas na Europa ou na Ásia, onde você acha que eles já estão ou com mais projetos de consultoria ou com uma conversa mais técnica com os clientes sobre as mudanças necessárias aí para o próximo ano ou até no plural para os próximos anos? Acho que é para os próximos anos, né? Isso acho que é uma ruptura que veio de uma forma muito rápida, coisas que eram mais morosas, a gente vinha numa cultura do compartilhamento, da colaboração, e que, de certa forma, essa pandemia, ela colocou em xeque, né, alguns processos, alguns eventos nesse sentido. Em Xangai, a gente tem realmente uma coisa, já voltou bastante ao normal. Eles têm protocolos de convívio social, de convívios na própria empresa, então as reuniões, muitas vezes, eu posso estar até dentro do escritório, mas essas reuniões não precisam ser feitas presenciais. Alguns processos de projeto que são bastante compartilhados, da gente sentar, discutir junto, rabiscar na parede. A gente também está utilizando mais ferramentas digitais para que isso aconteça. Então, eu comprei, no começo da pandemia, eu comprei uma mesa digitalizadora porque eu não teria tanta capacidade de fazer croquis em casa e precisaria estar dividindo isso com os colegas, para que a gente pudesse ter uma plataforma de discussão. Aí tem alguns que usam algumas ferramentas, alguns outros elementos para que isso possa ser compartilhado. Então, a gente tem uma referência hoje boa, que Xangai voltou, já está num processo bem adiantado, já estão levando uma vida pós-pandemia normal. A gente também já tem na Inglaterra e na Irlanda os escritórios também funcionando
com mais velocidade, apesar de ainda ter algumas sinalizações de que a situação lá ainda não passou totalmente, mas baixou muito. Os escritórios estão sofrendo mais agora, realmente é São Paulo, e a gente tem uma posição muito delicada em Nova York, né? Claro, claro. Aliás, até ia te perguntar, quando eu morei na China, em Pequim, lembro que os escritórios de arquitetura trabalhavam numa escala inédita para um escritório brasileiro, assim, tinham 100 projetos ao mesmo tempo, 150, às vezes bairros ou cidades inteiras. No presente, ou seja, depois dessa pandemia, como está o ritmo da Perkins & Will lá em Xangai? Os teus colegas dizem, houve uma grande freada ou a quantidade de trabalho lá está voltando com força total? Eu acho que assim, até como estímulo, né, e um ponto positivo, a gente, a maior parte dos empreendimentos que são a longo prazo, eles continuam tendo uma velocidade e uma quantidade boa. Projetos que têm um pouco mais de questões de protocolos que têm que ser mudados e que talvez tenham uma dinâmica mais rápida, que são os corporativos, que são os escritórios, áreas comerciais, isso sim sofre uma grande influência, e isso é repensado e replanejado. Mas o morar, eu continuo precisando da minha cozinha, eu continuo precisando do meu dormitório. Então, isso, às vezes, a gente sempre teve uma visão que a arquitetura tem que melhorar a vida das pessoas, né? Se eu fizer um edifício, se eu fizer um projeto que não traga um benefício para a comunidade, para o entorno, para quem mora, não faz muito sentido. Então, a questão de sustentabilidade tem que estar aplicada, os projetos têm que ter uma eficiência, tem que ter um consumo consciente. Então, isso sempre teve nos nossos projetos. O que tem acontecido bastante, que a gente tem trocado bastante de informações, é ter um pouco mais de discussões sobre fatores que antes passavam um pouco despercebidos. A gente isso aqui daqui a pouco a gente conversa, e agora esse daqui a pouco virou agora. Então, a gente está discutindo sobre o home office. Home office, você ia para uma reunião de algum cliente, você colocava isso como uma necessidade, e ele sempre botava um pouco no gerúndio. Vamos vendo, vamos fazendo, e hoje isso já é uma realidade. Então, a gente já precisa aplicar, isso já começa quase que a reunião sendo o escritório de casa a extensão do seu escritório da empresa. Então, ele tem que estar preparado com a cadeira adequada. Eu tive agora, no começo da pandemia, eu fiquei uma semana com a cadeira que não era minha do escritório, trabalhando em casa. Nossa, quer dizer, eu já sofri isso na hora e já procurei, vim para o escritório, peguei minha cadeira e já levei para casa. Então, o escritório de casa, ele vai ter que ser uma extensão do seu escritório. É mais uma forma de trabalho, é mais um workplace, mais um jeito que a gente vai precisar trabalhar. Então, eu preciso ter na minha casa um espaço que eu possa ficar mais isolado. Então, acho que talvez mais uma das questões que a gente vai ter numa entrevista agora vai ser assim, olha, você fala inglês, você fez MBA, você fez... E a sua casa, como é? Qual que é a conexão da internet que você tem na sua casa? Como que é o espaço? Você tem condições de executar um serviço home office em casa? Você está preparado para isso? E as empresas também, em contrapartida, talvez elas tenham que oferecer isso, ao invés do benefício só do plano de saúde, o plano alimentar, oferecer até o home office na casa da pessoa. Cadeira ergonômica. Falar sobre a mesa, falar sobre o monitor, falar sobre o computador, falar sobre uma série de coisas que talvez passavam despercebidas, né? Claro. Aliás, Douglas, vários estudantes de arquitetura escutam esse podcast e muitos episódios atrás a gente sempre tenta trazer esse debate sobre a formação dos arquitetos. Nessa tua experiência aí de tantos anos trabalhando com colegas de outras partes do mundo, o que você acha que tem de demanda quando você vê os teus colegas nos escritórios da Europa, dos Estados Unidos e da China, que talvez o arquiteto brasileiro tenha estudado menos na faculdade e deveria correr atrás? O que se acha em termos de cadeiras, matérias ou mesmo assuntos que o estudante que está nos ouvindo e que sonha talvez morar fora, trabalhar fora, ele deveria correr atrás? Olha, acho que a formação, a base, ela é muito importante, né? Essa questão histórica, essa questão de contexto,
Não dá para a gente deixar para trás, porque se a gente perceber o que a gente está vivendo hoje, já aconteceu em formatos, em formas diferentes, mas eles têm um reflexo e têm talvez algumas soluções que são aplicáveis. Eu sinto, e eu tenho bastante discussão internamente, a gente aqui no escritório também tem os 3 diretores, a gente tem uma função acadêmica, a gente dá uma parte de aulas em universidades. A gente tem discutido bastante um pouco sobre essa formação mais empreendedora. O arquiteto tem uma função empreendedora. Ora, ele é quase como se fosse, se a gente pegar uma realidade, como começa a carreira e para onde ela vai se desenvolvendo, a gente é quase como se fosse um ambulante. Ora a gente tem que fazer a compra, ora a gente tem que servir o café, ora a gente tem que estar na área comercial, ora a gente tem que estar desenvolvendo o projeto. Então, essa multidisciplinaridade que a gente precisa ter na nossa essência, ela é fundamental, só que isso precisa ter, a gente tem uma formação acadêmica muito pobre em área de gestão. Gestão de pessoas, gestão de clientes, gestão de negócio, e eu acho que a arquitetura, além de ter uma questão social, ela é também um negócio, e a gente precisa estar mais preparado para isso. Então você vê arquitetos muito bons, conceitualmente, com grande capacidade criativa, inovação, mas que em determinados momentos tem uma grande baixa, porque a parte de gestão de pessoas, gestão de conflitos, às vezes é pouco negligenciado. A gente deixa de se preparar um pouco para essa área. A gente coloca isso como uma questão, a arquitetura é simplesmente humanas. Eu acho que ela eu faço por amor. Eu tenho muito essa questão da humanas, mas ela precisa ser encarada como um negócio. E a gente precisa ter essa visão de que é um negócio. E eu acho que internacionalmente eles têm essa clareza. Eles conseguem associar e aproximar as duas situações, tanto das questões de princípios, de valores, comportamentos, quanto a questão também de business. E eu acho que a gente tem aprendido muito com o grupo internacional essa visão, como eles são pragmáticos em horário, às 11 é às 11. Não tem aquele jeitinho, 11h10, hoje eu não estou bem. O processo criativo tem muita metodologia. Não é hoje eu estou inspirado, amanhã não, vou sentar aqui de frente para o rio. A gente pode até ter isso como para a gente poder ficar num estado de espírito melhor, mas eu acredito muito que essa disciplina, essa questão da gente estar mais preparado para enfrentar esses desafios que a vida tem, e que o arquiteto é, por essência, essa necessidade, a gente precisa estar mais bem formado. Eu sinto que os arquitetos chegam um pouco no escritório com aquela visão romântica de que vão pegar já logo na lapiseira ou no computador e já fazer o projeto da vida, e não é assim, né? Ela é gradativa, a gente vai construindo essas informações, a gente vai construindo experiências para que um dia realmente aquele projeto da vida, aquelas questões a gente possa aplicar na realidade. Até porque sem administração, economia, gestão, muita gente talentosa vê seu escritório fechar, né? Na primeira crise tem que demitir um monte de gente, vai ficar com dívidas, e aí não há criatividade que sobreviva, né? Na hora que tem essa situação, a gente tem que escolher, né? Ou sobrevive ou continua com o negócio da arquitetura. E a gente, de certa forma, aqui a gente se preparou, a gente se capacitou muito quanto a isso, a gente sempre teve uma visão de que não era menos importante. Então a gente compartilha muita informação, os arquitetos aqui, eles sabem o quanto a gente está produzindo, quanto a gente está cobrando. Então a gente compartilha muito essa experiência para que todo mundo tenha consciência e todo mundo já esteja preparado. Se um dia sair aqui do escritório e montar o seu escritório, que ele leve, que a gente possa ter transformado a vida deles e que eles consigam seguir pelo próprio caminho. Mas isso é essencial. Claro, claro. Aliás, eu te pergunto dessa internacionalização dos escritórios. Eu lembro quando a falecida Zaha Hadid esteve aqui no Brasil, eu conversei com ela lá no Rio de Janeiro, e ela tinha, por exemplo, um assessor de imprensa para cuidar de Américas, um outro para cuidar de Europa e Oriente Médio e um outro para cuidar da Ásia, especialmente China e países vizinhos. E em alguns desses lugares ela já tinha escritório próprio, né, como na China, quando ela estava desenvolvendo lá a ópera de Guangzhou. Sim. No caso da Perkins & Will,
Qual é o grau de liberdade do escritório de São Paulo? O que é que vocês precisam seguir em termos de diretrizes da matriz? E se há ou não uma tropicalização de acordo com o cliente, de acordo com o projeto? A Perkins & Will nunca faz um modelo vertical, é sempre um modelo muito horizontal. Então, o que a gente tem? A empresa, ela normalmente faz fusões e aquisições de escritórios que já têm a sua cultura, que já tem uma carteira de clientes, que já tem um portfólio e que tem uma visão de negócio, tem uma visão de vida muito aproximado com a delas. Então, a gente demorou o processo de fusão e aquisição, aconteceu em mais ou menos 2 anos. A gente foi visitar os escritórios, conheceu, entendeu como que acontecia, para a gente poder até entender se realmente essas questões que você colocou, elas estariam na mesa, né? Para a gente poder entender e falar, poxa, isso não faz o menor sentido, né? Porque a gente já tem um histórico aqui, para que a gente vai fazer uma questão dessa? Então, a nossa ideia foi sempre na troca de muito conhecimento, e é isso que eles oferecem. Então, a gente tem uma equipe muito focada em gestão, a gente tem uma equipe focada em administração, então a gente tem ferramentas, essas ferramentas são compartilhadas mundialmente, todos utilizam essas ferramentas, mas a autonomia, projeto, cliente, busca de cliente é 100% São Paulo. O Fernando, meu sócio aqui, que participou ativamente, já está aqui mais de 20 anos já na história do escritório, e começou como estagiário, então é uma história muito bacana. Então, ele vivenciou todas as etapas. A gente tem uma questão muito interessante, porque a Perkins & Will não tem essa verticalidade. Eu tenho que seguir o que alguém de Chicago nos falou. E a empresa também a gente não tem uma matriz. Então, o CEO está em Atlanta, a nossa gestora e a nossa CFO está em São Francisco, o marketing está em Nova York, e, na verdade, a gente fica aonde o cliente está. E a gente tem uma troca muito rica, né, através de tecnologia, viagens, tudo que acontecia muito, de conexões. Então, o que a gente sofreu menos do que talvez outros escritórios, porque esse tipo de reunião que a gente está fazendo já acontecia para falar sobre projeto, já acontecia para falar sobre design, sobre tecnologia, inovações, sobre apresentações. Então, tudo isso a gente já tinha um suporte muito forte e a gente, de certa forma, estava um pouco mais preparado para, pelo menos, criar essas atividades fora do escritório. Então, na prática, o escritório tem uma autonomia total, a gente reporta os resultados, reporta como as coisas estão caminhando, quantos projetos entraram, quantos não entraram, equipe, quais são os desafios, quais não são os desafios. O bacana disso tudo é porque eles quase que são uns tutores, eles trabalham um pouco nessa situação de direcionar a gente. Talvez vocês não estão olhando daquele outro lado. Como ele não está dentro do dia a dia, eles conseguem olhar isso com mais isenção e enxergar algumas coisas que talvez a gente não esteja percebendo. Então, isso é muito rico, porque cria essa possibilidade da gente ter outras visões sobre os desafios que a gente está vivendo. Alguns projetos a gente compartilha, hoje a tropicalização a gente não faz. A gente achou um modelo de negócio em que, se o cliente tiver uma necessidade de fazer um projeto que ele precisa de uma experiência que talvez a gente não tenha, ou que eu precise ter essa experiência internacional, a gente traz essa pessoa para fazer parte do processo como um todo. E ela entra e sai conforme as demandas e necessidades. Hoje a gente está fazendo um projeto que está em obra da Universidade do Einstein, que são quase 60 mil metros quadrados de área. A gente participou com 3 escritórios da Perkins & Will, mais o escritório do Moise Safdie, desenvolvendo o projeto. Então, isso já é uma coisa corriqueira, é uma coisa normal internacionalmente, das pessoas colaborarem e fazerem projetos juntos, sem ter essa questão, às vezes, que você coloca muito aqui, que quem vai assinar o projeto? O projeto não é de uma pessoa sozinha, o projeto é sempre de um coletivo, né? Então, eu acho que a gente já lida um pouco melhor com isso e tem essa facilidade aí de operacional.
Claro. Aliás, você tem que aproveitar para te perguntar da Universidade do Einstein, você acabou colocando no assunto, o Morumbi e aquela área ao redor do hospital é uma área bastante complicada já há décadas, né? Aliás, a maneira como o Morumbi foi desenvolvido é cheia aí de contradições, de um planejamento um tanto errático. E nos últimos anos, né, toda essa área ela está numa encruzilhada, ou seja, de um lado você tem favelas, vizinhas, pancadões, áreas sem a menor infraestrutura de trânsito, e do outro lado você tem áreas muito ricas, mas aonde não tem vida na calçada, pedestre, condomínios literalmente amuralhados, sim, todo mundo dependendo do carro, etc. Então, da extrema pobreza à extrema riqueza, ambas de alguma maneira fracassaram no urbanismo. Como você vê a possibilidade, ou seja, vocês estão criando literalmente um campus, mas que está cercado dessa cidade hostil. Como você pensa no entorno, ou seja, não só no objeto, e como você acha que a Universidade Einstein pode melhorar esse entorno nada caminhável? Acho que realmente é isso que você contou. Na prática, o Morumbi era quase como se fosse um dormitório, né? Era onde as pessoas iam se isolar, mas você tinha uma entrada ou duas entradas e os condomínios todos isolados. Eu acho que, como estratégia para o Einstein, faz todo sentido, porque eles estão intimamente ligados com a própria parte do hospital, né? Eles já estão vinculados totalmente à universidade. Eles se retroalimentam, né? Uma situação vai gerar conhecimento, a outra vai gerar demanda, e eles vão ter esse fluxo ali naquele núcleo polarizador da questão de saúde. Então, a estratégia do Einstein foi colocar realmente o projeto naquela região. O projeto vai ter um impacto muito grande, porque são esses 60 mil metros aí de área, eles são realmente vão ter um público muito grande. A gente começa a enxergar um pouco de luz no fim do túnel com a chegada do metrô, né? Demorou demais para o metrô chegar, para a gente ter, nas proximidades dessa localização, um transporte com mais qualidade, um transporte mais coletivo, mas, ao mesmo tempo, tem esse grande desafio, porque é um bairro que tem as lombas, né, a declividade bem acentuada em determinados locais, e você tem essa questão de locomoção que não é nada agradável. Eu acho que realmente a cidade tinha que criar alguns, além dos EUs, além dos corredores, a gente precisaria rever algumas áreas que elas ficaram um pouco desejadas, né? O Morumbi basicamente é isso, você tem apartamentos ótimos, muito bons de metragens, nem sei sempre sobre arquitetura, mas as metragens dos apartamentos são bons, são confortáveis, só que os condomínios com preços exorbitantes, as pessoas já não têm mais a sustentabilidade, né? Que no momento parecia sustentável, a pessoa acreditou que ela para o resto da vida ia ter a mesma renda, a mesma receita, e na prática isso muda, a vida muda demais. E agora estão esses imóveis ótimos e todos ociosos, né? Boa parte dos imóveis abandonados, boa parte aumentando a dívida, indo para leilões. A gente vê uma situação bastante... Só que a melhor rede de ensino da cidade quase está colocada no Morumbi. O Palácio do Governo está no Morumbi. Quer dizer, a gente tem elementos que atraem, mas só que o urbanismo, a situação da gente entender a cidade, ela não acompanhou essa mudança. Ou ela tem agentes muito fortes que não deixam que isso aconteça, né? Claro, claro. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, a gente precisa parar de olhar só para o próprio umbigo, né, e falar, olha, eu quero manter a minha casa aqui ótima e eu estou aqui garantido. Não, mas só que para você sair da sua casa, você tem todos esses desafios. Então, você não está ótimo. A cidade não está ótima. Essa área está ficando abandonada. É capaz de virar um outro centro, né? Um outro centro da cidade abandonado. Então, é um grande desafio, realmente, mas eu acho que o elemento do Einstein vai trazer um público, vai trazer uma movimentação, uma dinâmica, mas o entorno precisa estar acompanhando isso, né? Claro, claro. Aliás, eu até ia te perguntar, porque como o nome desse podcast é São Paulo Sonha, e eu sempre pergunto de sonhos, desejos,
para os arquitetos, o prefeito, quando eu recebi, vereadores e empresários, se te dessem agora, se virasse o prefeito do Morumbi e tivesse o apoio do Ministério Público, tivesse orçamento, o que você gostaria de fazer lá justamente para começar a resolver esse problema aí desse grande bairro dormitório? Eu acho que essa questão da legislação para o bairro do Morumbi é muito importante, né? A gente quebrar alguns paradigmas de que uma Z1, que eu vou ficar com a minha casa isolada, que não tem adensamento nenhum, que tem tudo muito afastado, eu tenho que pegar o carro para ir na padaria, eu tenho todos esses desafios. A gente precisaria rever essa questão e modificar muito a legislação urbana para que ela tivesse um incentivo para as pessoas. Eu acho que o sonho talvez que eu colocaria, que eu tenho na cidade, é a questão dos rios. Eu acho que esse para mim os rios para mim são assim, uma afronta. Como que a gente consegue estar convivendo e vivendo com esse esgoto a céu aberto e a gente transfere isso para a vida das pessoas, né? Tem gente, a boa parte da cidade também não tem esgoto, porque a gente já aprendeu a conviver com esse esgotão a céu aberto e é um pecado, né? Porque o potencial, a atração, a gente nega o rio, né? A gente parece que vira o rio, ele é uma barreira, ao invés dele ser um elemento que aglutine e que traga as pessoas para conviver em volta desse espaço de extrema qualidade, que seria a água, né, esse elemento natural, a gente se afastou dessa possibilidade. Então, o que eu imagino era que a gente tivesse um parque linear que cruza a cidade inteira, que eu tivesse transporte hídrico, que a gente tivesse realmente um espaço de qualidade. A Paulista, que a gente vai todo mundo lá para o espaço que é ótimo, mas por que ela não é no rio? Por que ela não é na beira do rio, às margens do rio? Por que a gente não tem a qualidade da conexão do verde, água, amplitude? Parece que a gente ignora essa situação. Muitos processos, muitos projetos já foram colocados, mas que isso nunca tem realmente, de fato, uma execução, porque a cidade seria outra. Imagina as pontes que a gente poderia estar desenvolvendo, o design dessas pontes, que a gente tem muita... A gente podia contar a história, né? A história da evolução da cidade a partir desse rio, e a gente, de certa forma, está negando ele, né? Fez uma vala. Eu acho lamentável o que a gente acabou desenvolvendo lá no Tietê, aquele paredão de concreto que aí a gente escondeu com uma vegetação, assim, para você não enxergar aquela rampa de concreto. É triste demais a gente ver uma cidade negando a sua base, a sua estrutura, né? Então você imagina que no futuro a gente poderia também passar os domingos, não só na Paulista, mas também ao longo do Rio. Nossa, seria maravilhoso, né? Florença vive e convive com o Rio de uma forma harmônica. Você tem quadra, você tem esporte, você tem o simples parar lá e ficar olhando. A gente tem um projeto muito interessante que para a gente é um projeto dos sonhos, que seria colocar uma praça e fazer a conexão de pontes de pedestre para as pessoas não terem mais esse rio como uma barreira, né, que eu ligo a minha área de subúrbio do lado do rio ou do outro lado do rio. Porque a cidade não acontece sem ter essa divisão, essa barreira. A gente fez um projeto para a Hebraica, que é bem interessante, que a gente já apresentou para a municipalidade. A gente tem um andamento nesse projeto bastante interessante de construir e aproveitar os potenciais de alguns clubes que também estão aí na cidade sendo abandonados pela falta de potencial, e a gente desenvolveu esse projeto, e neste projeto que tem essa praça pública que fica sobre a Marginal, porque ela tem um desnível natural, a Marginal Pinheiros, a gente criou uma ponte de conexão de um lado para o outro para o rio, e aí seria o gancho para começarem a acontecer essas passagens com mais qualidade, para as pessoas passarem, para as pessoas se conectarem um lado do outro do rio, poderem viver harmonicamente. Esse é um sonho para mim, acho que assim, ver esse rio vivo e as pessoas conviverem com esse rio, não negarem esse rio, e quando passam por cima dele falam, nossa, que horror, que cheiro. A gente poderia ter uma outra cidade se esse rio fosse viável.
Uau! Não, maravilha, maravilha. Olha, eu fico contente porque vários dos arquitetos que eu recebi aqui no podcast, o Márcio Kogan já falou dos rios, o Isai Weinfeld falou dos rios, o Arthur Matos Casas, a Carol Bueno do Triptych. Então eu vejo que há um consenso, tomara que tenha aí força e pressão para os políticos que nos escutam, para a gente tentar destravar isso de uma vez. Douglas Tolaine, muitíssimo obrigado pela tua participação e ouvintes, até semana que vem. Obrigado.